Olá! Na série Arquivos em Tempos de Pandemia, realizada pela Rede de Arquivos de São Paulo, a Redarc-SP, você acompanha um pouco do trabalho de instituições arquivísticas. A seguir, representantes do Centro de Memória do Instituto Butantan e do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas falam sobre a documentação da criação e consolidação do serviço sanitário no Brasil. Registros sobre a atuação do Butantan no enfrentamento da Covid-19 também ocupam a agenda dos profissionais de arquivo. Confira. O Instituto, desde que foi criado em 1901, passou a ser chamado Instituto Serum Terápico de São Paulo. Só depois, alguns anos depois, que passou a ser Instituto Butantan, pegando esse nome aí do que era a fazenda onde o Butantan foi instalado. Quando o Instituto Butantan foi pensado aqui no Brasil, né, ele foi pensado para ter como base os mesmos princípios do Instituto Pasteur na França, que era um tripé de atividades, que era a atividade de pesquisa, a atividade de produção e a atividade de divulgação. Depois do Instituto já criado e já em plena atividade, produzindo soros e vacinas, então em 1912, 13, 14, é que inaugura-se então a primeira edificação construída, que é o edifício central, e o serpentário. Bom, esse álbum aqui, ele é um álbum bem interessante sobre as primeiras atividades do Instituto Butantan. A gente tem aqui documentos mais antigos, esse é de 1900, vamos pegar lá, 1908. Tá? Então, que é os boletins de acidentes ofídicos, era aquela pesquisa que o Vital Brasil fazia junto aos prefeitos e fazendeiros do interior de São Paulo para analisar, então, quais tipos de serpentes causavam acidentes, como os acidentes eram causados, em que circunstâncias, se o soro estava sendo aplicado corretamente e a qualidade do soro também. Para os historiadores, para os pesquisadores que trabalham com essa memória dos laboratórios, da criação desse conhecimento interno, esse arquivo é fundamental. Né? Quer dizer, ele dá todas as dicas de quem desenvolvia as pesquisas, as linhas de pesquisa, como essas pesquisas eram desenvolvidas. O Emílio Ribas ele foi pensado inicialmente nos anos 60, né, em 65, como um museu para homenagear a memória do Emílio Ribas, que foi um importante diretor do serviço sanitário, ficou quase 2 décadas à frente do serviço sanitário. Ele incentiva a criação do Instituto Butantan, mas essa ideia da homenagem ao Emílio Ribas não deu muito certo, demorou para sair o museu, né? Em 79 ele começa a ser implementado, mas ele só vai ser inaugurado em 85. E ele se transforma num grande acervo da Secretaria de Saúde. E tem documentação do começo do serviço sanitário, da inspetoria de higiene, que é virada do século, final do século XIX. Em 1893 são criadas uma série de instituições de saúde do estado de São Paulo, como o desinfectório, o Instituto Bacteriológico, Instituto Vacinogênico, Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas. E o desinfectório, que existia tanto em São Paulo como em outros municípios, ele era responsável por fazer os serviços de desinfecção. Então, na época, se acreditava que as doenças eram transmitidas por miasmas, que eram odores fétidos transmitidos pela matéria orgânica. E o papel do desinfector era justamente de fazer a desinfecção para acabar com os miasmas e evitar a propagação de doenças. O museu, por exemplo, tem um caminhão desinfectador que ele tem uma comporta
em que objetos eram colocados lá dentro, essa comporta era fechada e se fazia uma pressurização com vapor para desinfectar os objetos. Também havia desinfectadores móveis, que eram utilizados mais para limpeza de ruas, que eram produtos químicos, e também desinfectadores de ambientes domésticos, que eram movidos a carvão. A gente sabe que a gente tem vários pesquisadores aqui que estão trabalhando ativamente no combate à pandemia, na busca da solução desse problema ou na busca de uma melhor eficiência para se detectar o problema. A gente vai ter que pensar isso nessa perspectiva, para que a gente, num futuro próximo, tenha isso também disponível para as próximas gerações.